Os trabalhadores da saúde decidiram em Assembleia Geral da categoria pela paralisação dos trabalhos a partir do dia 14 de julho. A decisão foi tomada pelos servidores em assembleia de forma descentralizada e simultânea na capital e no interior. Os trabalhadores da saúde reivindicam melhores condições de trabalho e tratamento isonômico a todos os poderes públicos. E é sobre esta decisão que eu converso agora ao vivo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, o CISMA, Oscarlino Alves. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia à população matogrossense, em especial aos trabalhadores do SUS, guerreiros trabalhadores e aos usuários do sistema. Quando a gente olha o conjunto dos servidores públicos estaduais, o funcionalismo, a grita geral foi devido àquela proposta do governo Pedro Taques de parcelar a recomposição salarial. Mas vocês da saúde, quer dizer, parece que não estão focados só nessa questão, ou mais do que essa questão, nas condições de trabalho ou nas faltas de condições de trabalho. Por quê, presidente? Na verdade, a política salarial, ela tem uma lei, a 8278, que foi um avanço em 2004, então é uma questão superada. Na verdade, ela foi imposta, né? Esse parcelamento foi imposto pelo governo do estado de Mato Grosso, e a gente já superou, já tomamos as medidas judiciais cabíveis, né? E o que a gente viu acontecer é que o Poder Executivo continua pagando a conta. O Poder Executivo teve o parcelamento, o Poder Judiciário, o Ministério Público teve a recomposição das perdas inflacionárias através do INPC de 100%, enquanto nós tivemos um parcelamento de 50% agora em maio e previsão de 50% de pagamento a partir de novembro. Antes da gente falar da falta de condições de trabalho, queria que o senhor explicasse essa ação judicial do CISMA, do Sindicato da Saúde, contra o governo de Mato Grosso. Qual que é a base dessa ação judicial aí? Na verdade, a gente entrou como medida cabível, né? Uma DIN, uma ação de inconstitucionalidade, porque, na verdade, nós temos a Constituição Federal, que ela foi, nessa situação, ela foi sobrepujada no artigo 37, e a Constituição Estadual, no artigo 147, que diz que os poderes não podem ter diferenciação no tratamento com relação à política salarial. E agora, em relação a essa falta de condições de trabalho que está levando vocês à greve no dia 14, que falta de condições de trabalho são essas? Na verdade, Antônio, é importante a gente frisar para a população matogrossense que a gente não quer prejudicar a população mais do que ela já vem sendo prejudicada há décadas. E aí a gente tem alguns sinais gritantes, né? E a greve, ela é um instrumento legítimo, até como o doutor Pedro Taques disse na última reunião do dia 15 de maio, quando apresentou essa situação da política salarial. E quem não lembra da greve histórica que há pouco tempo atrás teve os caminhoneiros, né? Que alguma coisa está gritante e a gente consegue avançar. Dia 5 de janeiro de 2015, o governador foi dentro da Secretaria de Estado de Saúde e apresentou um plano de 100 dias e disse que a prioridade de governo seria o tratamento da saúde pública. A gente vem recebendo alguns sinais gritantes de que essa situação ela precisa ser trabalhada. Esse Estado em transformação, além de ser administrado com responsabilidade fiscal, ele precisa trabalhar a várias mãos. E aí a gente tem Conselho Estadual de Saúde, o Conselho está sendo sobrepujado no seu poder consultivo e deliberativo. Alguns sinais, por exemplo, foi aditado um contrato com a organização social lá em Rondonópolis, com a São Camilo, agora no mês de maio, a gente teve aqui, inclusive aqui no jornal falando a respeito, e isso não foi passado pelo crivo do Conselho. Há poucos dias atrás, no dia 9 agora de junho, nós estivemos em Sorriso, e aí se falou em entregar a administração, a gestão do hospital, depois da organização social, porque o governo fez a intervenção agora na unidade hospitalar e vai entregar para o consórcio intermunicipal do Telespires, capitaneado pelo município de Lucas do Rio Verde. E a gente foi analisar o instrumento do protocolo de intenções, na verdade remonta à mesma situação da OAS, quer dizer, no passado fizeram o trabalhador assinar o atestado de incompetência, que a gente não tinha competência para gerir a unidade. Tinha um gestor inclusive indicado politicamente. Aí tira o gestor, coloca a OS. A OS não deu certo, as OS a gente nem discute mais, porque já foram entregues, estão sendo entregues para o governo do estado de Mato Grosso, completamente sucateados, os trabalhadores doentes, trabalhadores flagelados, sem condições de trabalho e a gente sem conseguir prestar serviços adequados e de qualidade à população. Tira o S, volta o mesmo gestor e aí com uma situação agora num formato que a gente não acredita que tenha êxito. Por quê?
Porque o consórcio intermunicipal no passado, ele atuava como coadjuvante no processo. O consórcio era o fomentador, era o agente financeiro da Secretaria de Estado de Saúde, como de forma complementar. O consórcio intermunicipal era para ajudar a complementar a folha dos profissionais especialistas para fixar essa mão de obra no interior, era para comprar alguns exames, alguns procedimentos de forma complementar, tá? E a secretaria era o protagonista do processo. Por que não deu certo? Que alegavam que não deu certo para poder colocar as OS. Porque o consórcio intermunicipal tem um problema político. É um conglomerado de municípios, tá? E os gestores, eles queriam ter prioridade na situação e o problema financeiro no passado, porque alguns municípios, e se não disser a maioria dos municípios, dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, quiçá tem receita própria para entrar como agente financiador. Então a gente já vê uma grande situação de iminência de fracasso nesse sistema, e a hora que quando a gente vai analisar o instrumento, o protocolo de intenções, a gente vê só obrigações da seguinte forma para o Estado: ceder novamente trabalhadores, ceder os equipamentos que estão completamente sucateados, ceder as unidades, tá? E nessa obrigação financeira. E a gente não vê a promessa do concurso público, a efetivação do concurso público, que é vital, de grande importância para a sustentação da carreira e para a gente poder repor os fatores produtivos. Presidente, quais falta de condições na saúde estadual? Explique para a gente, exemplifique para a gente. E essa greve, ela é inevitável, vai acontecer ou é possível os trabalhadores da saúde não entrarem em greve e o que falta para isso? Na verdade, desde o primeiro dia de gestão, remonta até antes do processo, o governo ele tem um período de maturação da gestão antes de tomar posse, que é a fase da transição do governo. A gente vem desde a fase de transição do governo Silval Barbosa para o governo Pedro Táxi, apresentando a pauta de reivindicações da categoria, que tem 17 itens. E dos 17 itens tem as condições de trabalho, a regularização da compra de insumos, de medicamentos, das estruturas completamente sucateadas aqui em Cuiabá, no interior, os escritórios regionais que perderam a identidade, faltando profissionais. E o que a gente vê agora na atualidade? Fala que se não pode fazer o concurso público justificado pela lei de responsabilidade fiscal, números que a gente já apresentou para a sociedade díspares, e aí a gente ainda continua vendo processo seletivo sendo efetuado pela Secretaria de Estado de Saúde, contratação de centenas de estagiários para poder suprir esses buracos do déficit da mão de obra. E aí a gente apresentou essa pauta. O que nós queremos é uma agenda positiva com o governador do estado de Mato Grosso. Nós fizemos no dia 26 e 29 no Hotel Fazenda Mato Grosso, o primeiro congresso da categoria de trabalhadores do SUS estadual. O governador teve a oportunidade de fazer abertura para poder discutir com a classe de trabalhadores do SUS estadual a situação precária da saúde pública do estado de Mato Grosso, e ele não compareceu, enviou o secretário, e é o que a gente quer. Sempre há uma chance. Nós temos até o dia 14, nós estamos preparando. O que a gente vai fazer é um movimento inteligente. Somos profissionais da saúde, nós não queremos prejudicar. Nós já fomos no dia 2 de junho agora, apresentamos algumas realidades da nossa situação de trabalho, tá? Nós vamos conversar com a população, chamar a opinião pública a nosso favor, e o que a gente quer é essa negociação, abrir essa negociação com o governo do estado de Mato Grosso, e o que a gente quer é trabalhar. Nós queremos trabalhar, torcemos para que essa gestão faça uma gestão condizente com a situação de campanha. Um voto de confiança a gente já deu, que foi esse quando a gente elegeu o governador e a equipe de gestão. O segundo voto foi quando ele foi no dia 5 de janeiro, apresentou o plano de 100 dias, que para nós foi um plano, porque agora que está saindo a política estadual de saúde e pouca coisa aconteceu na saúde pública do estado de Mato Grosso. Indicadores, inclusive, que a gente viu no jornal A Gazeta ontem. Está aumentando o número de moradores de rua, 185%. Obrigado, bom dia. Bom dia.